Procon. Então, a gente conta com a presença do presidente Drauzio Santos, do Adega Júnior, do Luiz Vogel, pela Ciclimas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Informação, o Amarildo. Eu registrei a presença da Sanasa, do Márcio Tonelotti. Registrei a presença pelos moradores do Jardim Botânico do Denizé, da Morada das Nascentes do Daniel, pela Colinas do Atibaia do Rafael, pelo Condomínio Fazenda Riqueza do Daniel Cobre, pela Unicamp o Hugo, pela Elo o Rafael, pela APA Viva a Cláudia Baldini, a vice-presidente pela Suma também, Cláudia Esmeriz. E só por enquanto, mas depois, como eu falei com vocês, eu vejo quem mais foi entrando e preencho a lista de presença. Então, passo a palavra à presidência para suas considerações. Boa noite a todos. Agora formado a nova diretoria, o novo biênio, aí nesse biênio 25-26, com a Cláudia e o Daniel, né, como secretário-geral, e a Cláudia como nossa vice-presidente. Vamos dar sequência agora nos trabalhos nossos, né, que tenho certeza que a gente tem muito a fazer. E eu quero falar para vocês que também já foi enviado aí o modelo da nossa comunicação visual, como vai ser feito aí as nossas placas, né, para apreciação de todos, para o vice-presidente, enfim, estaremos dando continuidade aí em tudo aquilo que a gente propôs. Eu acho que já deve ter aí pelos próximos dias aí um agendamento nosso lá na sede do Congeapo para a gente ver como que nós vamos fazer algumas situações estruturantes que precisa ser feita lá e, enfim. Boa reunião para todos, sejam todos muito bem-vindos nesse novo biênio. Cláudia, a palavra, por favor. Boa noite a todos. Eu vou começar, eu tenho alguns informes, né? Hoje à tarde eu bati um papo bem bacana com o novo coordenador, o administrador da Regional 14. Ele chama Cirilo Francisco dos Santos Júnior, ele tem nível superior em logística e está fazendo pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade. E ele é novo, está chegando agora, né, lá na região do Carlos Gomes, Gargantilha, mas demonstrou ser uma pessoa tá à disposição para nossas reuniões, né, que a gente já conversou com a Renata e a gente está devendo, né, umas visitas lá naquela região mesmo, né, porque a Renata é os nossos olhos lá na Regional 14, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir lá, né, porque a gente fez algumas solicitações de melhorias lá e a gente não recebeu retorno das secretarias, então a gente vai estar voltando a fazer as visitas. E o Cirilo se colocou à disposição, né? A gente já comentou com ele de alguns problemas assim mais estruturais que a gente tem lá na região, que é a falta de esgoto, a falta de pavimentação. A rede de água, a Sanasa já fez, né? Que para a gente foi uma grande vitória, a gente ter a rede de água lá na região, agora aguardando a rede de esgoto, né? E depois a pavimentação, pelo menos, da linha do ônibus, né? Que é uma reivindicação antiga dos moradores lá. Mas, assim, colocamos também a nossa, o loteamento embargado lá do Gargantilha, ele falou que está acompanhando também, e a barragem de Pedreira, que retomou as obras, né? E a gente está insistindo lá com o pessoal da SP Águas de que a gente tinha um grupo de acompanhamento das obras e há muito tempo a gente não recebe convite para ir. Então, a gente agora está fazendo essa cobrança e a gente tem o entorno também, né? O entorno de uso e ocupação do lado de Campinas, que a gente, pelo plano de manejo, tem todo um regramento.
Então, isso daí também é outro assunto sério que a gente vai estar de novo retomando. E também estou olhando para a Ângela, já lembrei, as compensações, né? As compensações nas propriedades, né? Que é que o DAE, antigo DAE, agora a SP Águas, estava negociando com os proprietários de fazer as reposições, né? As compensações ambientais no entorno, né? Que são propriedades aqui da APA, e que a gente também está há muito tempo sem ter notícias. E quem acompanha com a gente também esse trabalho é o doutor Rodrigo Garcia, que é o promotor do GAEMA. Então, também a gente está mandando um e-mail para ele para a gente resgatar esse assunto e voltar novamente a acompanhar. Tá? E outro assunto é da CAN 127. A gente recebeu inúmeras imagens de animais, né, atropelados e mortos, né, a fauna silvestre. E aí a gente encaminhou para a INDEC um outro ofício solicitando uma reanálise do projeto que foi feito lá, né? Que, assim, o que foi feito foram 3 lombadas. Então, a gente está pedindo uma nova reanálise para que só isso não resolveu. Então, a gente conversou com o engenheiro Márcio e com a gerente Elis. E aí teve uma nova vistoria técnica, né? Mas a gente não foi comunicado, então a gente não teve presente, só foram eles. Então, teve uma nova vistoria e eles vão reavaliar a situação e nos chamar para fazer outro. As implantações que devem ocorrer além das lombadas. O que mais? E aí a gente também está pedindo que a equipe das unidades de conservação da Seclimas, aproveitando esse momento, a gente também vê se consegue instalar placas, né, com a identidade visual da APA, né, que agora a gente tem, com placas informativas e educacionais, né, começando pela CAN 127. Eu acho que seria um grande início, né, a gente ter essas placas educativas lá na CAN 127. E a gente colocou para a INDEC que a gente vê que o radar seria a solução, né? Porque, infelizmente, o motorista mais desavisado, só mesmo levando uma multa para ele se educar, né? Mas isso a gente deixou com a INDEC, então logo, logo eles vão estar nos retornando para a gente saber quais são as outras iniciativas que eles vão fazer. E outro assunto, né, só para informar, né, noticiar que a ONG que eu faço parte, a Suma Sustentabilidade, recebeu uma premiação do RAC, né, que é Rede Anhanguera de Comunicação e Sanasa, de responsabilidade ambiental. E a gente está muito feliz pelo reconhecimento da nossa organização. É isso. De começo, é isso. Obrigada, Cláudia. Então, a gente segue para o terceiro item da pauta, que é a votação da nossa ata da reunião extraordinária de 6 de maio de 2025. A gente não vai abrir a fala dos conselheiros? Eu pulei, é verdade. Desculpa, Cláudia, acostumada no final. Não, é importante, né? Eu acho assim, a gente tem essa oportunidade, né? A gente, assim, respeitando um tempo, assim, de 3 a 4 minutos, eu acho que é importante, né, os conselheiros se colocarem, principalmente porque a gente deixou claro que aquele grupo de WhatsApp que a gente criou é um grupo informal. Então, quando houverem denúncias ou sugestões ou manifestações, é importante a entidade, né, o conselheiro, como representante da entidade, se manifestar por um ofício, né, ao CONGEAPA, né, que aí a gente dá todo o encaminhamento, porque a gente precisa de, quando tem denúncias, que seja uma denúncia com localização, com data, com dia, com um texto explicativo, para que a gente possa, né, encaminhar para os órgãos competentes, que senão fica muito complicado quando não tem esses dados. Boa né? noite.
Boa noite. Então, é isso. E aqui é um momento importante, né, que os conselheiros têm de poder se manifestar representando as suas entidades. É isso. Eu posso fazer uma sugestão no que você falou, Cláudia? Que não sei se é interessante, porque tem muita gente nova, mandar um e-mail assim, falando sobre como se manifestar fazendo ofício. Fazendo ofício tem que pôr a data, a localização, porque aí a pessoa já preenche aquele cabeçalho. O que você acha? O que você acha, Marielle? Não, a gente pode dar um modelo de encaminhamento para as entidades enviarem para o CONGEAPA e o CONGEAPA estudar essa denúncia e daí o CONGEAPA age, né? Ele vê se aquilo lá é encaminhamento pertinente à nossa secretaria em diante e a gente faz, mas a gente pode fazer um modelinho para uma ciência de como proceder. Que facilita, né? Faz um modelo e o pessoal preenche. Combinado, Sandra. A gente vai tentar providenciar e pôr na ordem dos nossos trabalhos. Então, me desculpem novamente, falo dos conselheiros, uso solidário do tempo, como a Cláudia sugeriu, de 3 a 4 minutos de fala, para que todos consigam se manifestar. E, levantando a mãozinha, eu vou chamando por ordem. Daniel, por favor. Bom, boa noite a todos. É muito bom participar da nossa primeira reunião. Uma sugestão em cima do que a Cláudia falou sobre a comunicação visual, sobre a APA, né? Eu estou aqui há quase 7 anos, sou um morador antigo de Campinas, quando não tinha APA. E agora eu vejo entre todo mundo que eu conheço aqui da cidade, retomando meus contatos, virtualmente todo mundo desconhece o que é a APA. Ninguém sabe. A população campineira desconhece a APA e o que ela tem de bom para a cidade, o quanto ela ocupa de espaço, enfim. A minha sugestão são 2. Não sei se isso já foi feito ou não, se eu estou repetindo, vocês me desculpem. A população de Sousas e Joaquim Egídio dobra, triplica, quadriplica durante os finais de semana, com as pessoas frequentando os restaurantes, as casas aqui. Sugestão é elaborar um material explicativo sobre a APA, para você pedir a colaboração dos restaurantes e de todo mundo que está aqui nos fins de semana e distribuir esse material para a população entender do que se trata a APA e da importância disso. Na esteira das placas, Cláudia, que vão ficar na estrada, a gente vê quase toda semana um bicho atropelado aqui na nossa estrada, né? Eu passo nela todo dia e vejo. E a segunda sugestão atrelada a isso é, nesse material, colocar um e-mail de comunicação da população com o Conselho, para poder encaminhar sugestões, críticas, para a gente ter uma espécie de ouvidoria, vamos dizer assim, da APA, e que o Conselho assuma esse papel, né? Então, isso cria um canal de comunicação entre a gente e a população de Campinas, da gente esclarecendo do que se trata a APA, das importâncias de conservar, do que ela representa para nós tudo e para o mundo, e um canal de comunicação através de um e-mail, um WhatsApp, sei lá, alguma coisa que a população possa nos acessar de alguma maneira. Fica aí a sugestão. Obrigada, Daniel. Cláudia Baldini, por favor. Boa noite. Eu gostaria de ler um documento que foi elaborado por várias ONGs, inclusive a que eu represento, que foi encaminhado ao CONGEAPA. Poderia estar fazendo a leitura? Cláudia, se trata daquele SEI, que vocês já têm a resposta, que foi enviado para todos os conselheiros, para a ciência? Não sei se é esse. É um SEI que veio endereçado primeiramente pela APA Viva, aí a Cláudia fez o encaminhamento, nós criamos um SEI, porque o CONGEAPA endossou, e aí, é esse? Sim, é esse. Bom, então não tem problema, você pode fazer a leitura e aí depois o Vogel faz a resposta, tá? Porque nessa sua carta teve já uma resposta encaminhada para todos. Então, você faz Mariela, eu gostaria que constasse da ata e da publicação no Diário Oficial, por favor. Tudo bem, Ângela, a gente pode fazer a publicação, não tem problema nenhum. Tanto da carta e como da resposta também enviada, tá bom? Junto com o parecer do jurídico e tudo mais. Desculpa falar, mas a resposta foi uma repetição
do que foi apresentado no CONGEAPA, né? O parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e o PowerPoint feito para a posse do atual presidente, certo? Isso. Eles não responderam mais nada dos nossos questionamentos. Na verdade, na reunião passada... fizeram copia e cola dos documentos, certo? Não, nós seguimos o que o parecer do jurídico orientou para a secretaria, e por isso a apresentação foi feita numa reunião extraordinária para que facilitasse o entendimento dos conselheiros. Não foi uma resposta por PowerPoint, foi um modelo de explicação pausado no parecer do jurídico. Não, mas não tem problema nenhum. A leitura da carta pode acontecer, não há problema, é de conhecimento. Só que, da mesma forma que teve a carta, teve a resposta, que é baseada no parecer do nosso jurídico. Então, assim, só para complementar, que vai ser na sequência. Cláudia, fica à vontade para a sua leitura. Tá. Ao CONGEAPA, Conselho Gestor da APA de Campinas, referente à intervenção nas eleições do CONGEAPA. Fomos surpreendidos na quarta-feira, 30 de abril, com a publicação no Diário Oficial do município da nomeação do secretário da Seclimas como presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas. Essa nomeação contraria o processo democrático adotado nos últimos 23 anos, período no qual a escolha da presidência, vice-presidência e secretaria do Conselho sempre ocorreu por meio de eleições entre os membros eleitos conselheiros. Ressaltamos que, conforme previsto no plano de manejo da APA de Campinas, a transição da presidência do Conselho Gestor deve ocorrer por meio de uma normativa específica, elaborada em conjunto com o CONGEAPA. Dessa forma, não reconhecemos como legítima a nomeação do secretário da Seclimas como presidente do Conselho Gestor, uma vez que tal normativa ainda não foi discutida nem aprovada. O mesmo plano de manejo determina que o gestor da unidade de conservação, indicado pelo órgão gestor, deve possuir formação específica, experiência técnica específicas, com os seguintes critérios: formação superior em biologia, ecologia, geografia, geologia, engenharia ambiental, agronomia, arquitetura, gestão ambiental ou áreas afins. Mínimo de 3 anos de experiência comprovada, preferencialmente em trabalhos socioambientais vinculados à gestão ambiental ou unidades de conservação. Experiência comprovada em gestão de pessoas. Experiência comprovada em gestão de projetos. Dessa forma, questionamos o atual secretário da Seclimas atende esses critérios. O plano de manejo também estabelece que a indicação do gestor da APA de Campinas deve ocorrer por meio de processo seletivo, somente sendo o nome aprovado pelo Conselho da APA por maioria simples, em reunião extraordinária convocada especificamente para esse fim. O candidato deve ainda apresentar um plano de trabalho fundamentado no plano de manejo, para análise e deliberação do Conselho. Além disso, o regimento interno do CONGEAPA, aprovado por decreto municipal, prevê que a diretoria do Conselho deve ser eleita e não nomeada. Para que o secretário da Seclimas possa assumir a presidência, seria necessária uma revisão nesse regimento a ser aprovada em reunião extraordinária por no mínimo 2/3 dos membros titulares, além de posterior ratificação por novo decreto. O processo de transição da gestão do Conselho com a presidência exercida pelo gestor da APA de Campinas, conforme estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, deve promover maior integração entre representantes da sociedade civil e órgãos públicos, fortalecendo a implementação do plano de manejo da APA de Campinas e ampliando o escopo das ações deliberativas, como a definição de atividades permitidas, o desenvolvimento de pesquisa e o monitoramento da unidade de conservação. Diante disso, entendemos ser necessária a reestruturação do CONGEAPA, conforme os princípios aqui expostos, seguida da revisão de seu regimento interno alinhada a um novo ciclo de gestão.
propomos que durante o biênio 2025 e 2026 sejam realizadas as devidas adequações à reestruturação do Conselho gestor da APA e sua presidência, de modo a, posteriormente, selecionar um gestor tecnicamente qualificado para ocupar tanto a função de gestor da unidade quanto presidência do Conselho. As entidades signatárias deste documento estão atentas ao efetivo cumprimento do processo legal previsto no plano de manejo, bem como a preservação dos limites do território da APA no que se refere ao avanço da área urbana e à especulação imobiliária. E aí aqui contamos com a atenção e o nome de todas as entidades, a Suma Santa Floresta, Associação Sustentável da Mata Santa Genebra, APA Viva, Associação dos Protetores Animais Vila Marieta, Associação de Moradores Morada das Nascentes, Associação Resgate Cambuí, Instituto NEUM, Proesp e Jaguatibaia. Obrigada, Cláudia. Por favor, Rúgio. Bom, vamos lá. A gente tratou desses assuntos nas duas últimas reuniões, né? E eu separei alguns tópicos, Mariela, que até eu tenho 10 anos aqui na secretaria, né? Eu acompanho essa questão do CONGEAPA, da presidência do CONGEAPA. Então, eu queria separar por tópico. Primeiro, o cumprimento da legislação e o dever funcional, né? Então, a presidência do CONGEAPA pelo gestor da unidade, né? Isso até é uma manifestação do próprio jurídico. O secretário está amarrado a ela, não é uma escolha dele, é uma obrigação legal. E isso é previsto numa lei federal, num decreto federal, numa lei complementar, depois a lei complementar municipal, né, ele determina que o conselho seja presidido pelo gestor da unidade. O que o secretário está fazendo aqui, na verdade, é cumprir todas essas legislações e assumir o seu papel. E aí, isso eu estou falando de lei, que aí é uma questão que o jurídico analisou e trouxe isso para a gente, né? Então, portanto, ele, ao assumir a presidência, o secretário, ele cumpre o dever legal, ele garante a conformidade do município e ele evita a omissão de responsabilidade, né? Sem prejuízo à participação da sociedade civil, que é assegurada pela composição paritária do conselho. O presidente, ele não impõe as suas vontades. A Cláudia está aqui, ela sabe muito bem, né, que a presidência não é imposição da vontade. O conselho vota e aprova ou desaprova qualquer medida. Então, na verdade, ao não assumir a presidência, ele estaria descumprindo tanto a legislação quanto o seu dever. Agora, com a parte que mais assim, me interessa como técnico, né, que a presença do secretário, ela fortalece a atuação do CONGEAPA, né? Eu sempre participava das reuniões do conselho e a sociedade civil levava suas demandas e no final a gente sempre acabava falando assim, precisaria levar isso para o secretário. É o secretário que toma essa decisão. Como seria bom o secretário estar aqui? A gente não consegue reunião com o secretário. Então, eu não vejo a participação dele como gestor da unidade, como um gestor da Secretaria do Clima, eu vejo isso como um fortalecimento do CONGEAPA, né? O plano de manejo, ele já prevê isso, toda a legislação e o plano de manejo já prevê isso como uma forma de aproximar a sociedade civil e o poder público, né? Modernizando a gestão e ampliando o alcance das ações deliberativas. Uma coisa é o ter as deliberações e depois levar para o secretário. Outra coisa é ele, como presidente do conselho, ouvindo essas solicitações, acompanhando todas as reuniões, né? E o secretário, ele, além disso, ele está vindo como presidente e ele pessoalmente pediu para a Andréia ser a primeira suplente e eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei 5 anos no licenciamento ambiental,
Estou há 4 anos na coordenadoria do Verde, passei pela coordenadoria até na gestão anterior, agora virei assessor técnico, trabalho com projetos de recuperação ambiental, trabalhei com os projetos de licenciamento, né? Nós temos aqui conselheiros que eu tenho bastante interface, o Daniel é um deles, que na propriedade dele é uma propriedade modelo, né? Nós fizemos o plantio, eu até levantei esses dias, foram 4.600 mudas na propriedade dele. Estou conversando com o Cássio também, para a gente cadastrar as áreas no banco de área verde. Então, além de assumir a presidência, ele não fez isso sozinho, ele podia muito bem mandar alguém aqui que não tem conhecimento, né? E não, ele está assumindo a presidência e trazendo equipe, né? Então, essa expertise combinada, a visão estratégica do secretário, contribui para propostas mais robustas, acompanhamento qualificado do plano de manejo e decisões mais bem fundamentadas sobre os desafios da APA, né? E o último item, né? Que por que isso está na lei federal, no decreto federal, na lei municipal, era justamente para que isso aconteça. Eu acho que o contrário, se eu estivesse eu pensava isso antes de estar aqui, se eu fizesse parte do CONGEAP, eu ia buscar o secretário na marra para ele ser o presidente, porque ele tinha que estar lá ouvindo essas decisões. Então, o formato atual de gestão, e aí o secretário e a Cláudia e a diretoria até falaram na última reunião, nós temos tudo para fazer a melhor gestão. E eu também acho isso. Por quê? Agora nós vamos ter o seguinte, o secretário como gestor na presidência, o gestor da APA, secretário do Clima na presidência do Conselho, a Cláudia Esmeriz, que tem experiência vasta aí, né, como presidente, vice-presidente da APA, conhece a região, é moradora, trabalhou na secretaria até, isso é uma coisa que eu falei na outra reunião, né, Cláudia? A Cláudia foi a pessoa que me recebeu, engenheira agrônoma, assim como eu, e na secretaria ela estava saindo, eu estava chegando, ela que me orientou nos primeiros passos ali dentro da secretaria, me recebeu com muito carinho, eu lembro desses momentos assim iniciais na secretaria. Essa estrutura ainda combina o poder de decisão e a capacidade de articulação do gestor público com a experiência e o conhecimento prático da sociedade civil. Então, a atual vice-presidência, como eu falei, ela tem toda essa experiência. Soma-se ainda a valiosa contribuição dos conselheiros, né? Eu dei o exemplo do Daniel, os demais, vocês fazem um trabalho voluntário, vocês estão aqui trazendo essas demandas, vocês conhecem a região. Então, eu acho que essa estrutura com o gestor, o secretário, o dono da caneta, com a vice-presidente e os conselheiros nessa sinergia, esse é o melhor formato, foi pensado em legislação para ninguém fugir dele, por isso que eu acredito que teremos a melhor gestão, né, do que se teve na APA de Campinas. A gente está há 23 anos esperando esse momento que é previsto em lei, né? Então, eu acho que eu vejo isso como um avanço necessário na lei e promissor. Traz muita coisa boa, traz um peso para o CONGEAPA, né? Então, é isso, ele cumpre a legislação, ele fortalece o conselho, ele agrega conhecimento técnico, trazendo os técnicos, ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor público, ele tem, na última reunião, né, ele até falou disso, ele tem um trânsito bom no governo municipal, federal, estadual, para a gente conseguir, às vezes, recurso, divulgar mais a APA de Campinas, né? Então, é isso que eu tenho para responder e trazer. Na última reunião até eu ia falar sobre esse tema e eu não consegui, eu estava com um problema no meu microfone aqui, mas eu separei isso por tópicos que eu fui vendo todas essas questões e a gente tentou na legislação, quando se discutiu, né, no âmbito federal, para colocar o gestor ali na presidência, para ele não se furtar da obrigação dele mesmo, para ele fazer parte do conselho, para ele discutir, para ele ouvir os conselheiros, né? Então, eu acho que agora está sendo formada essa estrutura
e para a gente ter realmente, como disse a Cláudia Esmeriz e o secretário, a melhor gestão dos últimos tempos do CONGEAPA. Vou eu só complementando a questão do grupo de trabalho já existir, né? E que todas as outras tratativas vão ser desenhadas por ele, né? Só complementando esse seu finalzinho aí, para não faltar nada mesmo. A Ângela pediu a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Ângela, eu sou suplente da APAVIVA e eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor secretário, para o atual presidente. Eu gostaria que ele me respondesse assim que eu terminar minha fala. Acho que o secretário caiu, é isso? Não, não caiu. Então vamos lá, porque é para ele mesmo que eu estou dirigindo a minha palavra. Eu concordo integralmente com o que o Vogel falou, eu acho que o cumprimento da legislação e do plano de manejo é fundamental para que a gente tenha uma boa gestão da APA, e eu entendo também que a posse via diário oficial do secretário não cumpriu todas as exigências do plano de manejo, então a gente continua aguardando que seja indicado um gestor que possa estar cumprindo a legislação integralmente. Então vamos lá, a minha pergunta, senhor secretário, considerando que a ocupação da cadeira de presidente do CONGEAPA, o senhor assume a responsabilidade integral da APA, acumulando o cargo de secretário municipal, de órgão gestor e de presidente do conselho. A pergunta é: como o senhor pretende cumprir com a missão de implantar os programas de gestão do plano de manejo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: considerando que após 23 anos de eleição para presidente desse conselho, o senhor assumiu o cargo através de uma publicação do Diário Oficial, sem prévio diálogo com os membros desse conselho, argumentando a necessidade do cumprimento de um artigo específico da lei da APA, como o senhor fará para cumprir os outros artigos? Pergunto especificamente do artigo 19, incisivo 5º da Lei Complementar 296 de 2020, fundamental para a segurança hídrica do município. O senhor sabe qual que é o artigo 19, senhor Adegas? O microfone do senhor... Está sem som. Primeiro, eu acho assim, um discurso que não é construtivo. Eu só estou cumprindo o meu papel como legislador. Eu acho que quem não está contente tem a justiça para buscar, né? E primeiro eu vou fazer da maneira que eu vou cumprir o meu papel dentro da legislação, e a gente quer construir para ser melhor, não estou aqui para atrapalhar, né? E também ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de mandato, ninguém é... Não é porque uma instituição é dona da APA, a APA é do povo de Campinas, é nossa, é do Brasil, é do Estado. Nós vamos cumprir a legislação e fazer cumprir, entendeu? Então, não é porque faz 19 anos que eu não posso responder para os meus antecessores. O senhor conhece o artigo 19? Conheço. Qual? E nós vamos estar discutindo... O senhor quer que eu leia? Não quero que você leia. Aqui nós estamos fazendo uma análise construtiva, nós não estamos discutindo aqui o que vamos deixar de fazer ou de fazer. A nossa reunião tem uma ata para ser cumprida, tem a pauta do dia para ser cumprida, e aqui o meu papel aqui é de construção a várias mãos um grande projeto ambiental. Agora eu vejo que está sendo, viu? Você acha que eu tenho pouco compromisso? Eu estou aqui fazendo o meu papel de gestor dentro da legalidade e vou cumprir ele.
É isso que nós vamos fazer, e tudo que nós conversamos, nós vamos fazer, né? A discussão ela é válida, agora discutir algo por discutir não tem sentido. O que se foi feito nesses 19 anos, então? Daqui 2 anos você me cobra. Nós vamos fazer, daqui 2 anos nós se cobra, ó, não fez, né? E aí a gente faz um comparativo. Agora, não é essa a questão que está em jogo. O que a gente tem que fazer e levar em consideração que a APA é do povo de Campinas. E eu, como secretário, assumi o meu papel, não estou me furtando da minha obrigação. Ponto. Temos uma equipe técnica à disposição, os meus suplentes são preparados e são todos eles aptos a ajudar a desenvolver grandes projetos, e assim nós vamos fazer, né? Discutindo a cobertura vegetal, recuperação das áreas degradadas, fazer o que a gente tem que fazer, as intervenções nos lugares onde a gente tem que fazer, discutindo com todos, né? Então, eu vejo que desde o dia que a gente tomou decisão em cumprir o nosso papel, e por que não foi feito, então, há 6 anos atrás, e não fizeram, o outro gestor não fez o papel de criar o cargo e colocar o gestor da APA, né? E agora eu estou chegando, eu sou obrigado, eu tenho que dar conta e fazer de algo que eu não estava sobre a minha tutela. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, eu acho que a gente tem que distensionar, né? A minha opinião, se quiserem também. Né? Eu acho que é assim que a gente constrói uma grande política, é ouvindo as pessoas, trocando ideias, buscando conhecimento, entendeu? Não adianta a gente só ficar na filosofia e não ter recurso para implantar as políticas públicas. Eu acho que o que faz uma política pública acontecer de fato é um conjunto de pessoas que, de fato, querem que as coisas saiam do papel e aconteçam. Né? Nós temos que colocar passagem de fauna, nós temos que colocar passagem de fauna. Nós temos que procurar em DEC, fazer um ofício, tem que ter redutores de velocidade. Vamos procurar em DEC. Vamos fazer o que tem que fazer. Agora, a gente marcar reunião para ficar discutindo se a legislação está correta ou não está, não. Eu tenho um parecer jurídico, eu só estou assumindo o meu papel como gestor. Ponto. E eu acho que todas as pautas nós vamos discutir nos momentos certos, estou aberto a qualquer um, a qualquer hora, todo mundo tem acesso ao meu telefone, eu sou uma pessoa acessível, entendeu? Agora, eu acho que é esse o sentido. Se eu tenho formação técnica ou não, jamais. Meu cargo é um cargo político. Eu sou gestor, é um cargo que quem me colocou ganhou a eleição com 70% dos votos do campineiro, né? Do povo de Campinas. E eu tenho formação em gestão pública e tenho experiência nisso, comprovada, inclusive em carteira profissional. Né? Então, o que a gente quer aqui é fazer um grande mandato, e nós vamos fazer, com a colaboração de todos, ouvir todos, né? Vamos discutir toda a APA. A minha responsabilidade não é só a APA de Campinas, nós temos a outra APA também em Campo Grande, né? Que não é aqui em questão que a gente vai discutir, mas que eu também acabei assumindo a presidência. Pelo contrário, lá, pelo jeito, todo mundo queria empurrar o abacaxi. Vamos lá, o secretário tem que assumir isso aqui. Né? Então, gente, vamos construir a 4 mãos. Eu acho que paixão todo mundo tem, direitos todo mundo tem, e democracia é ouvir todos. Agora, eu acho que a gente já passou da fase aí da eleição. Constituímos a nossa executiva, né? E o biênio está aí. Aqueles que não concordarem têm o direito de buscar o seu direito no judiciário. Muito bem, senhor secretário. O senhor é o presidente, a gente está aqui com essa formação do conselho, e o meu questionamento exatamente é do senhor estar ocupando um papel que deveria ser de um técnico, como o senhor mesmo diz, o senhor é político, o senhor não é técnico, mas vamos lá, o senhor não respondeu minha pergunta, então eu vou só complementar que o artigo 19
já indo para um campo técnico, como o senhor solicitou, que nós movêssemos o CONJAPA no sentido de realizações necessárias para a APA, essa é a resposta para esse meu questionamento. O que a secretaria está fazendo e fará para cumprir esse artigo? Porque isso é fundamental para que a gente possa garantir a segurança hídrica de Campinas, já que o único abastecimento de água do município é no Rio Atibaia. E a APA, ela faz uma contribuição fundamental para que essa água do Rio Atibaia possa continuar servindo ao município. Então, fica aqui o meu questionamento, o que será feito com relação ao artigo 19, justamente nesse mesmo movimento que a argumentação jurídica indicou o senhor para presidente. O senhor entrou como presidente cumprindo um dos artigos da lei. E esse artigo, na minha opinião, também é muito importante e precisa ser cumprido. Então, nesse sentido, eu gostaria, se o senhor não tiver a resposta agora, que eu imagino que o senhor nem esteja em mãos com o artigo e nem sabia exatamente do que eu estava falando, que essa resposta venha a nós, a curto prazo, de forma esclarecedora para o Conselho. Muito obrigada e agradeço o tempo aqui do senhor como ouvinte e espero, de fato, que a gente tenha uma boa gestão, que esses próximos 2 anos seja bastante produtivo e que não haja interferência política, que é o nosso grande medo, porque um presidente político no CONJAPA, para nós, é bem estranho. Muito obrigada. A palavra para a doutora Andréia e, na sequência, o Vojo. Boa noite. Secretária, a Andréia vai fazer a sua manifestação, aí na sequência, por favor. Boa noite a todos e a todas. Desculpa, secretário, eu levantei a mão, se o senhor me permitir só fazer um adendo e uma resposta para a Ângela Podolsky, em complemento ao que o Vojo colocou. Eu não vou discutir a questão da presidência aqui, porque foi uma orientação do jurídico da prefeitura, e o próprio plano de manejo já tinha colocado essa lacuna a ser resolvida. Então, o que foi feito agora, na verdade, é tomar uma decisão, né, de seguir com a presidência a cargo do órgão gestor da unidade de conservação, que hoje é a Seclimas, como acontece em outras áreas. Na reunião anterior também, precedente a essa, no grupo de transição ficou claro também que nós iríamos encaminhar, reforçar, na verdade, porque já tinha sido encaminhado, a assunção do gestor da unidade de conservação, um técnico que iria ter um olhar mais direcionado à unidade de conservação. Mas acho que um ponto que eu queria reforçar aqui para a Ângela é que a Secretaria do Clima está em peso nessa reunião e fora dessa reunião. Né? O secretário me pediu que eu participasse dessa reunião representando o licenciamento ambiental, que eu assumisse essa gestão para o licenciamento ambiental estar mais presente na APA de Campinas. O Vojo assume em representação ao DEMAC, que é o Departamento de Planejamento, que dá assessoramento técnico diretamente ao secretário, porque como órgão gestor, ele não toma nenhuma decisão sem ter uma manifestação técnica nossa precedente. É sempre baseado em qualquer manifestação, e não é só o ADEGAS, qualquer secretário que ingressar na secretaria, ele não tem como motivar o seu ato sem antes ter um parecer que o embase, né, independentemente do perfil político, técnico, ou político e técnico, que é o caso do ADEGAS.
Então, esse é um outro ponto. E o tripé da secretaria também faz parte, que embora a Heloísa Fagundes, da fiscalização ambiental, não possa estar nomeada em portaria, porque nós temos apenas 3 representantes, ela participa de reuniões constantes, extraoficiais, com a representação da APA, para tomar todas as medidas de poder de polícia. Então, vejam que o tripé da secretaria está acompanhando o secretário, não só nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, mas também em todas as decisões relacionadas às unidades de conservação de Campinas. Então, Ângela, fazendo um resumo para a sua fala de preocupação de uma eventual politização, é praticamente impossível, porque qualquer ato administrativo da administração pública e principalmente da gestão ambiental não pode ser dado sem uma manifestação técnica precedente. Então, fique tranquilo que o secretário Adegas se esmerou em chamar as 2 áreas representativas da secretaria para estar aqui com eles, junto com a Elo, embora não oficialmente, a Heloísa não oficialmente, para que toda a gestão seja muito bem cuidada e com a vontade política, sim, que ele traz, mas com o que preconiza o plano de manejo, preconiza a legislação ambiental, no sentido da gente sempre avançar. E é importante nós estarmos unidos nessa agenda para frente, nessa agenda de sustentabilidade. Desculpa me estender muito, mas não poderia deixar de me manifestar. Vojel, por favor. Não, eu só queria, se a gente ficar abrindo a legislação e trazendo artigo por artigo, como a Andrea trouxe, cada um dos programas e das ações não são simples de solucionar e precisa de articulação. Quando a gente fala, por exemplo, de reserva legal na APA de Campinas, ou em qualquer lugar, nós estamos falando de uma interface com a CAT, nós tivemos reuniões com a CAT para tratar justamente desse assunto. O proprietário tem a obrigação de recuperar suas áreas. Então, o cumprimento de TAC, TCA, são todos destinados, a grande maioria à APA de Campinas. Então, ações acontecem nos departamentos, né? Tanto de licenciamento quanto no DEMAC, fiscalização. Nós temos fiscais exclusivos para as áreas, para a APA de Campinas. Então, a gente está falando de uma gestão compartilhada que ler um artigo parece simples e que o gestor tem que dar uma resposta ali, mas numa gestão compartilhada com diversos programas, ações, equipes trabalhando ao mesmo tempo, não tem uma resposta simples. Então eu ia falar para a gente pensar na nossa pauta e discutir até a questão das reuniões de transição, como é que a gente vai fazer, que a gente formou esse grupo de trabalho, né, com as indicações, e aí a gente pensar em dias, se a gente faz reuniões semanais, como é que a gente começa a discutir isso, assim como foi feito na revisão do plano de manejo, né? Então a gente formaliza esse grupo e pensar nas datas. Eu não sei o que vocês pensam disso. Eu peço só a Andrea e ao Vojel. A Ângela me fez um questionamento e sobre a resposta da questão que ela fez, ela não se sentiu respondida, e se era necessário formalizar ou eu encaminhava essa resposta de uma outra forma depois. Preciso da orientação de vocês. Há alguma resposta a mais a ela ou depois se formaliza uma resposta? Eu acho que assim, todo questionamento, né, Mariela? Você me corrige, que você me ajuda sempre nesses trâmites. Mas vem via ofício pelo SEI, né? E a gente responde sem problema. Vem para a nossa coordenadoria, a gente... E a vice-presidente endossar esse questionamento, Perfeito. aí ela pode solicitar para o presidente a resposta, mas vai precisar ver pela Cláudia Meire.
Bom, a fala dos conselheiros, mais alguém? Eu não vi, não tem mais nenhuma inscrição, podemos seguir com os itens de pauta? Muito bem, então, terceiro item da pauta, votação da ata da reunião extraordinária de 6 de maio de 2025. O presidente. Bom, e se por favor, você põe abstenção para mim na ata. E se por favor, você põe abstenção para mim na ata, porque eu não tá. Chegou é mais para nossa ciência, tá? É um protocolo que tem uma solicitação de certidão de uso do solo e a atividade descrita é a participação, é a criação de uma holding de instituições não financeiras. Então, a gente verifica que esse CNA indicado é uma atividade urbana, né? Então, isso daí é um item muito importante da gente estar frisando. Porque se a gente começa a autorizar e permitir atividades de uso urbano na nossa APA, área rural, a gente acaba meio que travando muita coisa. Então, a gente abre precedentes, né? Para que atividades que não têm a finalidade ligada com a área rural da APA comecem a pipocar na área rural. Então, vamos ler aqui. É uma gleba, né? Tem aqui embaixo eu fiz um destaque da área onde é, né? Vou pedir para Mariela aqui, olha. Então, a gente chega ali na SP81, onde tem aquela bifurcação que vai ou para a estrada que vai para a Fazenda Bonfim, ou vira à direita indo para o observatório. Então, é logo assim em frente ao condomínio Serra das Cabras, né? Do lado direito, do lado esquerdo fica a gleba de 3 hectares, né? E só assim, só dando um toque que eu achei muito legal, porque essa propriedade à esquerda, ela fez a recuperação da APP. Essa APP que a gente tem do Ribeirão das Cabras, à esquerda, ela não existia há alguns anos atrás. Se a gente pegar as imagens do Google e fazer a leitura, toda essa recuperação da APP foi feita agora, há pouco tempo. Então, é muito legal da gente ver essa recuperação assim sendo feita, né? Como eu tenho feito lá no grupo também, que às vezes eu coloco também o antes e o depois de alguma área, é bacana quando a gente vê isso, né? As recuperações que estão sendo feitas. Mas voltando ao assunto. Então, a gente tem uma propriedade rural, né? Que é uma gleba de 3 hectares, que é um desmembramento da Fazenda das Cabras, tá? E que tem tá pedindo essa consulta de fazer essa atividade urbana na área rural, né? Então, a gente vai ler um pedaço aqui Pode voltar para cima, Mariela, que eu vou ler um pedacinho do PTA, que é o parecer técnico ambiental que foi feito e que dá um entendimento, né? Então, trata-se o presente protocolo de requerimento de certidão de uso do solo para implantação de sede administrativa de holding de instituições não financeiras em uma gleba localizada no perímetro rural da APA de Campinas. Cumpre pontuar que, conforme o Decreto Municipal 17.313 de 2011, a análise do pedido de certidão não é autorização expressa para a realização das atividades, mas sim uma análise de viabilidade da mesma na área indicada, não substituindo a necessidade de pedido de alvará ou de outras eventuais autorizações ambientais ou urbanísticas a nível municipal, estadual ou federal. Dessa forma, na qualidade de órgão gestor,
nos manifestamos quanto ao enquadramento da atividade proposta dentro das restrições, permissões estipuladas do plano de manejo da unidade de conservação, aprovado pela portaria número 1 e alterado conforme portaria número 1 de 2024, após processo participativo de revisão. Para o presente caso, entendemos que o pedido possui uma característica claramente urbana, por se tratar de finalidade puramente administrativa. No entanto, a atividade não fomenta nenhuma diretriz supracitada. A atividade fim da empresa também não possui vínculo com o rural, o que prejudica um entendimento positivo sobre a viabilidade. Assim, embora a atividade não traga um impacto significativo ao meio ambiente, ela descaracteriza o uso rural do imóvel, sem trazer promoção ao turismo ou desenvolvimento sustentável, e sem a valorização do patrimônio da unidade de conservação. A inviabilidade de implantação de sedes administrativas de empresas com finalidade urbana já foi manifestada por esse setor, havendo entendimento prévio sobre o tema. Pelos motivos citados, nos manifestamos pela inviabilidade da atividade no local. Aí, aqui é só um comentário que a gente acabou colocando. Assim, aproveitamos essa ciência do protocolo e sua análise pela Ciclimas para trazer a discussão de eventos na APA que não têm ligação com o campo e, pelo contrário, só trazem problemas. Assim, a revisão dos tipos de eventos na APA de Campinas devem ser pauta desse conselho. Então, eu acabei fazendo um link aqui só para trazer, para dar essa provocada, né? Que além de uso e ocupação também, não ter o link com o rural, o tipo de evento que é feito na nossa APA também, muitas vezes, não tem o link com o rural. E isso causa muito problema. E consta do plano de manejo que tem que ter esse link com o campo. Então, é uma provocação aqui para a gente criar essa discussão, e conforme a gente já fez essa revisão dos tipos de permissões, a gente também fazer um trabalho de revisar isso, né? Que tipo de evento a gente quer para uma área de proteção ambiental que tem uma fauna que está sendo prejudicada, que chega nos fins de semana, a gente tem carro entupindo as estradas, então eventos, espaços que não comportam estacionamento para todos os carros. Então, esse assunto eu acho que é interessante para a gente colocar na nossa pauta de discussões, tá bom? Mas é isso, o protocolo foi mais para a nossa ciência, né? Já que a atividade, ela não é nem admissível, é uma atividade que não tem nenhum link com a área rural, né? E a gente, só para dar essa ciência para o conselho, que recebeu, né, Mariela? Todos receberam o documento, né, ou não? Sim, eu encaminhei em anexo junto à convocação, só mesmo conhecendo o seu parecer agora que eles estão, tá bom? Mas tá certo. Tem ciência, sim. E como a gente tem uma Câmara Técnica de Protocolos, ainda que a gente não desfez, porque muitos continuam no Conselho, desde o dia 12 de maio, eu acho que esse protocolo já estava também, e foi assim, comentado, né, na Câmara Técnica, e todo mundo ficou de acordo com o PTA. É isso. Muito bem, vai ser inserido, então, esse seu parecer ao processo SEI e dar um andamento. Como é uma questão só de ciência, né, então a gente vai fazer o procedimento padrão. Muito obrigada, Cláudia. Agora a gente vai, então, para a inscrição, né, ou a manter os atuais representantes da Câmara Técnica de Protocolo. Lembrando que houve uma conversa com a Cláudia, a proposta seria a gente aguardar, então, vagas remanescentes, né, Cláudia, para compor mais pessoas, e aí as outras câmaras técnicas que compõem o conselho, a gente formar nas próximas reuniões após a eleição de vagas remanescentes, tá bom? Mas a Câmara Técnica de Protocolo, ela é necessária nesse momento porque ela me acompanha no processo eleitoral, né?
e também porque a gente recebe, né, a consulta do uso do solo e precisa do aval da Câmara Técnica, formulando um parecer para apresentar para vocês. Então, abro. Cláudia, pode falar? Eu vou ler, então, quem faz parte da Câmara Técnica, né? Isso. Momento, para todo mundo ter conhecimento dos membros. Perfeito. Então, vamos lá. É a Karina Cury, representando a Elo, o Daniel, que é o meu secretário, representando a Proapa, o Jorge Alberto, pela Colinas do Atibaia, o Mário, era pelo Botânico, agora pelo Jaguatibaia, a Renata, do Carlos Gomes, que infelizmente no momento não está, mas eu acho que com as vagas remanescentes ela vai voltar, a Renata Franco pela OAB, a Sandra da Suma, e a Tereza também como suplente, né, de ONG, que pode ser que a gente retorne aí com ela. Então, a gente tem um grupo bem bacana, todos os protocolos são encaminhados para esse grupo, né? E aí tem um tempo para eles mandarem as suas manifestações, a gente prepara o parecer, né? Com discussões nessa Câmara Técnica. Tá, então a ideia é a gente mantê-los, né? Claro, sem a Renata, porque hoje no momento ela não está participando, e deixar aberto agora nesse instante para saber se alguém mais quer se inscrever a participar da Câmara Técnica, que ela já tem essa formação, que a gente está validando novamente hoje, e deixar aberto para mais alguém que queira participar. Rafael, por favor, pode se manifestar. Só uma dúvida, essa Câmara que está composta aí, ela é a de protocolo somente, certo? É isso mesmo. Nesse momento, sim. Vocês comentaram agora que vai aguardar os remanescentes aí para poder definir. Ok. Para outras câmaras. Tá. Para outras câmaras técnicas. Isso. Perfeito. Obrigado. Por nada, Rafael. Bom, ninguém mais se inscreveu, então a formação fica como já vinha no biênio passado. E agora a gente... Deixa eu ver. Tá bom. Agora a gente chegou na agenda do grupo de trabalho que vai trabalhar sobre a transição e reestruturação do CONGEAPA. Vou passar a palavra para o Vogel, né, para ele propor uma agenda de primeiro momento com vocês, né, e falar sobre outros assuntos dessa pauta. Por favor, Vogel. Eu acho que, como agenda, eu queria sugerir, se possível aí, toda quinta de manhã, para a gente, início talvez 9h30, 9 horas, mas aí vocês verificam, e a gente fazer reuniões semanais, aí a gente pode pegar o regimento interno e ir passando item a item nesse grupo de trabalho, e discutindo de novo, assim como foi a revisão do plano de manejo, né, dentro do grupo, depois levar as aprovações aí para o conselho. Certo, então nossa proposta por hora é quinta-feira, né, 9h30, uma vez por semana, a princípio, e depois, né, se for necessário, espaça, ou tem outras a mais, não é mesmo? Mas por hora, de começo, uma vez por semana, às quintas-feiras, às 9h30. No grupo, né, formado, a maioria está presente aqui, concordam com essa primeira agenda? Qual a sua ideia de duração, Vogel? Quando a gente começava as discussões, durava a manhã inteira, Daniel. Então, a gente podia estipular que a gente, se todos concordarem, vamos fazer 1h30 de discussão, mas sempre se estendia aí até a hora do almoço. O almoço era uma marca, falar, gente, estamos com fome, vamos parar, né? Mas seguir a manhã toda. Eu acho... Às 9h30, sei lá, às 11h30.
acho que das 2 horas de reunião, a gente tem que colocar esse limite, porque assim fica improdutivo, fica, não, acho que não é, pragmaticamente não funciona. Então, das 9 às 11, e a gente tem que encaixar as coisas nesse horário, porque vem do setor executivo e não existe reunião que não tem hora para acabar. Quinta-feira para mim de manhã não dá. Tenho um compromisso de quinta de manhã, não tenho como mudar. Mas a gente pode ir conversando, né? Porque aí a gente tem que pegar todo o grupo, né, dos conselheiros, para a gente ver a melhor data também para todo mundo, melhor dia, horário, né? Mas quinta para mim... Cláudia ainda está na Câmara Técnica de Protocolo ou eu perdi alguma coisa? Não, nós já estamos no grupo da transição, grupo de trabalho. Então, vocês podem me incluir, por favor, no grupo de transição? Pode, claro. Então, mas a gente está vendo dia e horário. Nesse grupo está previsto já a contratação de um técnico gestor da APA, não? Isso já está sendo dito? Não, é um dos assuntos, sim. A gente precisa evoluir nessa questão. É revisão do regimento interno, e é cumprimento do capítulo do gestor, da gestão da APA. Da contratação de um gestor oficial para a APA, né? Contratação, nomeação, isso, né, fica aberto, né? É um leque que pode ser de tudo quanto é jeito, né? Mas eu vou fazer parte desse grupo. Pode me incluir, então, por favor. Tá. Esse grupo ele está aberto, né, para todos os conselheiros que se interessarem, né? Mas aí a gente tem que dar uma discutida, tá, Vogel? Porque de quinta realmente é um dia que eu tenho um compromisso de manhã. Avalia a todos, Mar. Mariela, peca com todos, faz uma consulta individual de todos para ver o melhor dia. Melhor para cada um. E o melhor horário. Tá bom? Vai ter presencial? Não, virtual. Virtual. Eu vou pegar o grupo que já se inscreveu e agora mais com a Ângela, né? E vou pedir que eles me devolvam com algumas datas possíveis para a gente passar para o Voge e para a Andréia, que também fazem parte ali, né, pela secretaria, para eles se entenderem em relação à agenda. Tá ótimo. Bom, então, mais alguma tratativa sobre isso? Não, era só a agenda, então nós chegamos ao nosso último item de pauta. Eu agradeço a presença, a participação de todos na reunião de hoje, e se não temos mais nenhuma colocação, vice-presidente e nem presidente, eu dou por encerrada a reunião de hoje. Saúde e paz. Tchau, gente. Tchau, gente. Cláudia, já mandei um e-mail pedindo a resposta